Boa tarde e bem-vindos à teleconferência da Gerdau para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2020. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Gustavo Werneck. Por favor, senhor Gustavo, pode prosseguir. Bom, boa tarde a todos. Eu quero iniciar dando as boas-vindas a cada um de vocês essa nossa audioconferência, a divulgação dos resultados da Gerdau referente ao primeiro trimestre de 2020. Espero que todos estejam com saúde e em segurança e passando por este período turbulento da melhor forma possível. Para nós da Gerdau, a saúde e a vida das pessoas vem sempre em primeiro lugar. Antes de começar a nossa divulgação de resultados, eu gostaria de dedicar uma palavra especial aos nossos colaboradores em meio a uma situação tão grave como hoje estamos vivendo. Os nossos times estão todos os dias trabalhando de uma forma incansável e segura para manter as rotinas em nossas operações, mesmo aqueles que pelas circunstâncias atuais estão exercendo suas atividades remotamente. Então, um especial agradecimento a todos em meio a um momento tão difícil e complexo. Eu acredito fortemente que a qualidade de nossas equipes, aliada ao comprometimento e dedicação de todos os nossos colaboradores, garantirão que atravessemos essa crise e saiamos ainda mais fortalecidos adiante. Participa também dessa apresentação aqui comigo o nosso CFO, o Harley Scardoelli. E para nós dois é sempre uma satisfação conversar com vocês sobre o nosso desempenho e esclarecer as possíveis dúvidas e questões que possam surgir ao longo da nossa apresentação. Mesmo que para muitas delas a gente não tenha respostas de curto prazo, em função de toda a volatilidade que a gente está vivendo aí nesse cenário atual. Gostaria também de ressaltar que essa audioconferência está sendo realizada dentro dos padrões exigidos pelos órgãos competentes de saúde, inclusive com as equipes posicionadas em diferentes localidades. Eu e o Scardoelli estamos neste momento em sites diferentes da Gerdau, e por esse motivo, me permitam rapidamente sair aqui do script original dessa nossa call para cumprimentar o Scardoelli, que hoje completa 32 anos de Gerdau. Scardoelli, parabéns então aí pela carreira tão vitoriosa, né? Saiba que eu e todos os seus colegas da Gerdau temos muito orgulho, admiração, né? E eu particularmente me sinto muito lisonjeado de aprender tanto contigo, tá? Então, fico meus parabéns aí, aqui à frente de todos que estão escutando. Então, o Scardoelli vai começar falando sobre os destaques dos resultados gerais do trimestre e sobre o desempenho geral das nossas operações. E daí, na sequência, eu volto para comentar sobre os impactos da pandemia do Covid-19 nos mercados em que a gente está presente e como a gente tem atuado para preservar as vidas e manter a sustentabilidade do nosso negócio. E daí, como sempre, ao final, nós dois ficaremos disponíveis para responder as perguntas de vocês. Então, Scardoelli, passa a bola aí para você continuar, tá? Muito obrigado, Gustavo, e boa tarde a todos. Né? Como sempre, é um prazer estar com vocês aqui, mais uma divulgação de resultados, especialmente nesse momento aí bastante desafiador aí que todos passamos. Faço minhas as palavras do Gustavo, né? Espero que todos encontrem-se bem junto de suas famílias aí e com saúde. Então, começando pelo slide número 2, a gente fala sobre os resultados aí financeiros desse primeiro trimestre, começando pelo nosso fluxo de caixa livre, que nesse primeiro trimestre de 2020 foi negativo em 441 milhões de reais, apresentando uma significativa redução comparado ao quarto trimestre do ano passado e também uma redução em relação ao primeiro trimestre do ano anterior. Essa redução deve-se principalmente ao consumo de capital de giro nesse período, nesse primeiro trimestre,
após a forte liberação de capital de giro que tivemos no quarto trimestre do ano passado, principalmente através da otimização dos nossos níveis de estoque. Importante mencionar que, se olharmos dos nossos últimos 12 meses, a companhia registrou fluxo de caixa livre positivo superior a 4 bilhões de reais, com isso reforçando bastante a sua posição de liquidez. O ciclo financeiro passou de 62 dias em dezembro de 2019, que, como já mencionei, foi um período em que houve forte redução de estoques, para 83 dias em março de 2020, impactado pela menor receita líquida neste período. Passando agora para o slide 3, falando agora sobre endividamento, gostaria de destacar que fechamos o primeiro trimestre de 2020 com a dívida líquida em 14 bilhões de reais, impactada pela desvalorização do real, que foi de 29%, cerca de 30%, em relação ao quarto trimestre do ano anterior. Também menciono que 82% dessa dívida encontra-se no longo prazo, com prazo médio de 7,4 anos e um custo médio de 5,1%. E também é importante salientar um cronograma bastante equilibrado e bem distribuído ao longo dos próximos anos, como pode ser verificado no gráfico da parte inferior direita do slide que vocês estão olhando. Essa dívida líquida se compara com uma dívida de 9,7 bilhões de reais em dezembro do ano passado. E o aumento é principalmente pelo efeito cambial, já mencionado, uma vez que 84% dessa dívida é denominada em dólares norte-americanos. O indicador de dívida líquida por EBITDA, indicador de alavancagem, passou de 1,67 vezes no quarto trimestre de 2019 para 2,55 vezes neste primeiro trimestre de 2020, também impactado pela desvalorização do real, que já mencionamos anteriormente. A companhia continua com foco em reduzir a alavancagem e atingir os indicadores definidos pelo nosso Conselho de Administração, que é o atingimento e manutenção desse indicador de alavancagem na faixa de 1 a 1,5 vezes no longo prazo. Passando agora para o slide 4, falamos aqui sobre a nossa posição de caixa de liquidez. Em virtude, obviamente, da crise do Covid-19, uma das perguntas bastante recorrentes que recebemos é sobre liquidez financeira da companhia. Aproveito, então, para apresentar aqui a nossa posição de caixa, no montante de 6 bilhões de reais, em 31 de março. A ela se adiciona também linhas de crédito de 4 bilhões de reais, das quais contamos hoje com uma disponibilidade de 2,3 bilhões, o que significa uma liquidez total da companhia de 8,3 bilhões de reais. Temos atualmente 17 milhões de dívida denominada em dólares, 17 bilhões de reais, o que representa 84% da dívida total, conforme já mencionamos no slide anterior. Entendemos que, com cerca de metade do nosso EBITDA sendo gerado em dólares e com parcela significativa dos nossos ativos e operações na América do Norte, em função da nossa diversificação geográfica, temos um hedge natural para esse endividamento em dólares. Importante mencionar também que, desde 2015, a companhia não possui covenants financeiros e nem cláusulas sobre eventos adversos, as chamadas MAC clauses. Esse fator nos dá segurança e flexibilidade de ter tempo suficiente para ajustar as nossas operações e o nosso CAPEX, conforme a atualização já divulgada via fato relevante que divulgamos ao mercado hoje pela manhã. Então, conseguimos com isso nos ajustar ao compromisso de longo prazo de manter a dívida alinhada com a política financeira da companhia. Outra pergunta frequente do mercado, neste momento, é sobre a inadimplência dos nossos clientes. Notamos gradualmente um aumento da mesma, mas, por enquanto, não consideramos que isso tenha um efeito material em nossas demonstrações financeiras. Passando agora para o slide 5, falando um pouco sobre o EBITDA, destacarei os principais fatores que afetaram esse indicador no nível consolidado, que passou de 1,1 bilhão de reais no quarto trimestre de 2019 para 1,2 bilhões no primeiro trimestre de 2020. Esse aumento deve-se principalmente ao melhor desempenho na operação de negócio na América do Norte e também de um melhor mix de mercado na operação Brasil.
No Brasil, especificamente, em relação ao quarto trimestre do ano passado, o EBITDA deste primeiro trimestre de 2020 ficou em linha. Por sua vez, a margem de EBITDA apresentou crescimento, principalmente devido a uma melhora no mix de mercado, resultante do menor volume de exportações. No primeiro trimestre deste ano, o mercado de aços longos foi mais resiliente, principalmente pela manutenção das atividades de construção dos canteiros de obras, bem como pela demanda por infraestrutura. Na América do Norte, o EBITDA e a margem EBITDA do primeiro trimestre deste ano apresentaram forte alta quando comparado com o quarto trimestre de 2019, em virtude dos maiores volumes de vendas, mesmo com o menor spread que passou de $426 por tonelada curta no quarto trimestre para $410 por tonelada curta neste primeiro trimestre de 2020. As vendas neste primeiro trimestre apresentaram um aumento tanto em relação ao quarto trimestre do ano passado quanto ao primeiro trimestre do ano passado, devido aos bons níveis de demanda na construção civil. Praticamente não observamos efeitos da Covid-19 nesta operação de negócios na América do Norte ao longo deste primeiro trimestre de 2020. Saliento também que a nossa operação na América do Norte vem apresentando uma melhora importante de rentabilidade nos últimos anos, reflexo da melhora do nosso mix de produtos e do nosso foco em redução de custos. Na operação de negócios aços especiais, apesar de verificarmos que os resultados do primeiro trimestre de 2020 estão muito similares ao quarto trimestre de 2019, notamos uma diferença entre as regiões de atuação. Nos Estados Unidos, houve uma melhora de volume de vendas, que praticamente neutralizou a queda nos volumes de vendas a partir dessa operação no Brasil. Já no Brasil, os preços praticados permitiram manutenção das margens. Para concluir, na nossa operação de negócio na América do Sul, os menores volumes vendidos, resultado já dos efeitos da Covid-19 no mês de março, acarretaram a queda de EBITDA. Já a margem EBITDA apresentou aumento em função da maior equivalência patrimonial vinda das nossas operações em joint ventures. Agradeço a atenção de todos vocês e passo de volta agora a palavra ao Gustavo, que vai comentar um pouco sobre as perspectivas de mercado. Tá bom, obrigado, Scardoelli. Eu peço para vocês passarem agora para o próximo slide, para a gente falar sobre os impactos da pandemia do coronavírus nas nossas operações e também sobre as perspectivas para os próximos meses. Bem, como vimos no detalhamento feito há pouco pelo Scardoelli sobre o desempenho da Gerdau nos primeiros meses de 2020, a Covid-19 chegou em um momento em que as projeções para a demanda por aço, em especial no Brasil e nos Estados Unidos, eram bastante positivas, com a retomada das atividades da construção civil e também setores importantes da indústria, como o automotivo e o eólico. Além disso, a gente tinha estimativas bastante positivas para a evolução das economias destes países, falando de uma forma mais geral. O período em que a gente está vivendo é único e bastante desafiador para todas as nações e indústrias. E não há uma resposta clara de como esses eventos, e principalmente a retomada das atividades econômicas, ocorrerão. Vivemos ainda um cenário de muitas incertezas, então não é possível ter hoje uma projeção mais precisa para a economia dos mercados em que estamos presentes. No entanto, a gente acredita que a nossa empresa está preparada para enfrentar este período. A gente tem uma posição de liquidez e caixa confortável. E nos últimos anos, fizemos um trabalho profundo de reestruturação dos nossos custos e despesas, como a reorganização do SG&A, que são as despesas com vendas gerais e administrativas, e a implementação do chamado orçamento base zero no nosso dia a dia. Também avançamos na modernização da nossa cultura e na relação com nossos clientes e fornecedores. Então temos hoje uma empresa muito mais resiliente, com estruturas e processos mais simples,
Somos uma organização mais ágil, estamos muito mais próximos aos mercados e aos nossos clientes. E, além disso, a estratégia de diversificação geográfica da Gerdau nas Américas, ela contribuirá para que a empresa passe com solidez por este período complexo. E outro dado importante que eu gostaria de comentar é o fato de as aciarias elétricas corresponderem a 70% da capacidade instalada da Gerdau, o que nos dá flexibilidade de ligar e desligar os equipamentos de uma forma mais rápida e com menores custos. Bom, peço agora para vocês passarem para o próximo slide, de número 7. Como vocês vêm acompanhando, nós temos agido tempestivamente aos fatos e nas últimas semanas nós tomamos uma série de medidas que visam proteger nosso caixa e ajustar nossas operações à realidade de demanda de curto prazo. Aqui no Brasil, por exemplo, nós paramos algumas de nossas operações na primeira quinzena de abril e entre as várias medidas tomadas, nós anunciamos a suspensão temporária de contratos de trabalho e a redução de jornada de parte dos nossos colaboradores, iniciativas estas que seguem os novos instrumentos de preservação de emprego anunciados pelo governo federal e têm como principal objetivo evitar as demissões. Depois das paradas de manutenção e férias coletivas concedidas no início de abril, as nossas aciarias elétricas localizadas aqui no Brasil voltaram a operar, seguindo todas as orientações de prevenção ao coronavírus divulgadas pelos órgãos de saúde competentes e também as recomendações dos governos onde estamos presentes, como em São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Por sua vez, o Alto Forno 2 de Ouro Branco, ele permanece parado, com previsão de retomada para meados do ano. E até lá, nós seguiremos operando o Alto Forno 1 de forma a atender integralmente as demandas dos nossos clientes. Embora, como eu comentei anteriormente, o cenário ainda seja bastante incerto, né? Nós vislumbramos no Brasil uma retomada gradual da construção civil e da indústria ao longo dos próximos meses, à medida que as iniciativas de restrição impostas no país forem diminuindo. O setor da construção civil ele tem se mostrado mais resiliente que outros setores da economia nessas últimas semanas. A gente vem acompanhando o esforço do setor em manter seus canteiros em negócios ativos, tomando também medidas de proteção à saúde definidas pelas autoridades competentes. E o número de canteiros de obras ativos, ele caiu em média 6% no país, comparado ao período que antecede o início dessa crise, com pior desempenho acontecendo aqui na região sudeste, com uma queda de cerca de 20%. A gente acredita que as medidas de preservação de emprego, o aumento da oferta de crédito e a gradual retomada da confiança dos mercados devem estimular a retomada de novos lançamentos no futuro. A gente acredita também que os investimentos públicos e privados em infraestrutura podem ser destravados no final do ano e no início de 2021, resgatando então o segmento da construção que foi duramente afetado nos últimos anos, mas que tem um potencial de geração de emprego e demanda bastante importantes. O segmento do varejo da construção, que vinha se destacando nos últimos anos, ele deve sofrer um pouco mais no curto prazo com a questão da inadimplência, mas como já mostrou em outras crises, a retomada da economia nos médio e longo prazos certamente voltará a influenciar de forma positiva esse setor.
Eu quero reforçar também que, diante desse cenário, a indústria da construção civil ela ganha ainda mais relevância como uma geradora de empregos e renda para a população. Bom, falando um pouco sobre a nossa operação de aços especiais, nós realizamos paradas das nossas aciarias e laminações, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, uma vez que a demanda vinda do setor automotivo teve forte queda entre os meses de março e abril. No Brasil, depois de 2 semanas de intensa atividade no mercado interno, que apontavam para um robusto crescimento nas vendas de automóveis, a paralisação gradativa do comércio das montadoras ali na segunda quinzena de março, ela resultou numa queda de quase 90% nas vendas do setor, segundo os números publicados pela Anfávia. E com isso, a produção de automóveis no primeiro trimestre caiu 16% na comparação anual. Aqui eu gostaria também de relembrar que a expectativa da Anfávia, lá no início do ano, era de que a produção brasileira de carros subisse mais de 7% em 2020. Nos Estados Unidos não foi muito diferente. Durante o mês de abril, praticamente todas as montadoras norte-americanas paralisaram suas operações. E a expectativa é de que em ambos os países, as atividades da indústria automotiva elas voltem gradativamente, contribuindo para a recuperação dos níveis de produção de aços especiais, ainda que em patamares bem menores dos que os inicialmente projetados para esse ano de 2020. Nos Estados Unidos, as grandes montadoras como a GM, a Ford e a Fiat Chrysler, elas devem retomar suas atividades ainda neste mês, com quase 80 fábricas voltando a funcionar. Mas aqui no Brasil, o reinício de produção de automóveis, ele deve acontecer com mais ênfase somente no próximo mês. E por fim também cabe destacar que a demanda do setor eólico, ela manteve-se positiva ao longo desse primeiro trimestre e essa tendência deve se consolidar aí no decorrer do ano. A nossa operação de negócios América do Norte, ela manteve suas usinas operando normalmente, uma vez que a demanda da indústria da construção civil segue com níveis saudáveis, o que nos permitiu manter volumes consistentes de entrada de pedidos ao longo desses últimos meses. O spread metálico, por sua vez, no segundo trimestre, ele deve ficar acima do nível de $410 por tonelada curta registrado no primeiro trimestre. A gente acha que ainda é cedo para a gente fazer projeções para o restante do ano de 2020, uma vez que precisamos acompanhar os desdobramentos quanto ao plano de retomada das atividades nos Estados Unidos e também as novas estimativas para a economia norte-americana, cujo PIB caiu 4,8% no primeiro trimestre, de acordo com os dados divulgados pelo Departamento de Comércio do país. A gente acha também que é possível que o mercado reaja rápido, dado o histórico do comportamento do consumidor local e também dos baixos volumes de estoque na cadeia do aço. Há também uma expectativa de que haja estímulos para o destravamento dos investimentos em infraestrutura pública nesse período pós-pandemia. E os pontos de atenção que a gente tem são principalmente em relação à combinação de um cenário com alta taxa de desemprego em conjunto com as eleições presidenciais. Bom, na América do Sul, nós retomamos a produção de aço nas nossas unidades do Uruguai e da Argentina, agora no dia 27 de abril. No Peru, as operações seguem suspensas em função das restrições impostas pelo governo federal, que declarou estado de emergência nacional.
inclusive com entregas suspensas aos nossos clientes. E diante dessas incertezas de mercado, então, nós passamos a ser mais conservadores na aprovação de projetos e paralisamos obras em andamento. E por isso, nós revisamos, então, o nosso plano de investimentos, cuja previsão de desembolso de CAPEX para este ano foi reduzida de 2 bilhões e 600 milhões de reais para 1 bilhão e 600 milhões de reais, o que resultou também em uma diminuição do CAPEX para o período de 3 anos, de 2019 a 2021, para 6 bilhões de reais, contra um anteriormente projetado de 7 bilhões de reais. O valor de investimentos previsto para 2021, ele será reavaliado de acordo com a evolução dos mercados ao longo dos próximos meses. Passando para o próximo slide, eu gostaria de fazer um destaque para as inúmeras ações que a Gerdau tem tomado em apoio ao combate ao coronavírus, em especial no Brasil, onde estão as nossas principais operações. Essas iniciativas estão alinhadas ao nosso propósito e também à nossa vocação de ter um impacto positivo nos municípios em que estamos presentes. Então, por isso, nós realinhamos a nossa estratégia de investimento social, direcionando os nossos recursos para a área de saúde. A Gerdau investiu até o momento 20 milhões de reais em iniciativas de combate ao coronavírus no país. E dentre as principais ações estão a construção, junto com empresas parceiras, de 2 novos centros de tratamento para a Covid-19 nas cidades de São Paulo e Porto Alegre, que juntos vão entregar 160 novos leitos. Os 100 primeiros leitos já foram entregues em São Paulo em prazo recorde e já estão atendendo a população desde o final de abril. E após o período da pandemia, as estruturas serão incorporadas às unidades hospitalares dessa região, ficando como um legado para a população. No estado de Minas Gerais, onde está localizada a nossa principal operação de produção de aço da Gerdau, a usina de Ouro Branco, a empresa está aportando aproximadamente 7 milhões de reais em ajuda humanitária. A companhia, com o objetivo de ser parte das soluções a essas adversidades impostas, vem repassando recursos financeiros a hospitais de municípios onde atua, possibilitando investimentos para melhoria de estrutura hospitalar e também para aumento de capacidade de leitos. No município de Ouro Branco, o aporte foi direcionado ao Hospital Fundação Ouro Branco para melhorias em ampliação de leitos para atendimento a pacientes com a Covid-19. O apoio à Fundação dobrou a quantidade de leitos disponíveis para o enfrentamento ao novo coronavírus. No município de Conselheiro Lafayette está sendo realizada a reforma do Hospital São Camilo, possibilitando quintuplicar o número de leitos. E no município de Divinópolis, onde a gente está presente, o recurso foi direcionado para o Hospital São João de Deus para realizar a compra de insumos e equipamentos essenciais para o atendimento da população. E para encerrar minha apresentação, gostaria de reforçar que a Gerdau é uma empresa sólida, está preparada para enfrentar essas instabilidades desse difícil momento que estamos vivendo. A gente vê que o momento é de colaboração e união de todos, das pessoas e também das empresas. Espera que a normalidade das nossas rotinas seja retomada em breve. Eu gostaria ainda de reforçar que a nossa maior preocupação é com a saúde, com a segurança e com o bem-estar dos nossos colaboradores, familiares, comunidades, fornecedores, clientes.
bem como com a continuidade da produção de aço durante os períodos de quarentena, considerada como uma atividade essencial pelo governo federal. Eu reforço aqui que o aço é um insumo essencial para a cadeia de fornecimento de empresas que não podem parar, como hospitais, máquinas, equipamentos, componentes do setor de saúde e segurança, além da própria agricultura. Então agora, eu e Scardoelli ficamos à disposição de vocês para a gente responder as perguntas, dúvidas que vocês têm. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que as perguntas são limitadas a 2 por participante. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Para retirar a pergunta da lista, digitem *2. Ao fazer uma pergunta, por favor, retire o fone do gancho e evite deixar o telefone em viva voz para melhor qualidade da audioconferência. A nossa primeira pergunta vem de Leonardo Correia, BTG Pactual. Boa tarde a todos, obrigado. Bom, espero que vocês estejam me ouvindo. Primeiro, eu queria parabenizar a Gerdau por esse esforço todo no combate à Covid e especialmente a doação de recursos. Parabéns pelas iniciativas, pessoal. Além disso, eu queria deixar meu agradecimento ao Harley, né, por todo o serviço junto ao Southside e a investidores também. Harley, parabéns aí pelos 32 anos, a gente deve muito a você. Indo para os pontos de questionamento, Gustavo e Harley, sei que a visibilidade é muito baixa, mas eu vou focar no segundo trimestre e adiante, ao invés de focar no primeiro, que infelizmente já passou e está muito acima, né, já é uma foto antiga, né, infelizmente. Focando um pouco no segundo trimestre, a gente já tem aí um mês e pouquinho, né, do TRI. Abril já foi e maio já está na primeira semana de maio. Então, eu não sei se vocês têm alguma cor de como está evoluindo a carteira de pedido de vocês, se tem alguma melhora que vocês estão notando na ponta, porque a gente está numa situação um pouco fluida, né, de notícia, né? Assim, vários países e várias cidades estão liberando as restrições, estão voltando à normalidade, mas ao mesmo tempo a gente está indo para um pico de mortes e de contaminações em maio, e tem algum barulho de um novo lockdown, uma espécie de uma piora na margem com relação à Covid. Então, queria ouvir de vocês como que estão as expectativas para o segundo TRI, como que vocês estão vendo essa evolução mês a mês, abril e maio, se pudessem comparar isso. E na quantificação, quer dizer, o mercado trabalhou com consenso, está trabalhando com consenso de queda de volume no Brasil de 50% mais ou menos, aí, TRI a TRI, no segundo trimestre. Então, com essas informações novas, eu queria ver de vocês se esse é um ballpark que faz sentido ou se vai ser pior que isso, ou melhor que isso, eventualmente. A segunda pergunta, pessoal, ainda nos Estados Unidos, né? Também, assim, às vezes é difícil da gente entender o que se passa nas operações, porque os Estados Unidos é o país mais impactado por mortes e por contaminações, é o país que mais testa também. Então, assim, fica um pouco contra-intuitivo, às vezes, a gente vê o discurso, né, da Gerdau de que a operação nos Estados Unidos está razoavelmente resiliente e um pouco mais normal, rodando de forma mais tranquila, entre aspas, do que as outras operações, né? Então, olhando para os Estados Unidos, o que dá para a gente pensar para o segundo trimestre? Você já falou, Gustavo, dos metal spreads um pouco maiores, né, indo para talvez 420, 430 dólares. A margem de EBITDA nos Estados Unidos foi muito, assim, foi forte, né, acima de 10%. Dá para a gente trabalhar com margem de EBITDA similar no segundo trimestre e que tipo de compressão, de piora de volume vocês estão enxergando a priori nos Estados Unidos? São essas perguntas. Muito obrigado, pessoal. Tá bom, Léo, eu vou te responder aqui, cara, deixa à vontade também o Scardoelli aqui, como eu disse no começo, a gente está em estágios diferentes, tá, Scardoelli? Então, fica à vontade aí para complementar, tá?
Primeiramente, Léo, fico feliz aí com o teu reconhecimento sobre as iniciativas que a gente tem tomado, assim, em prol da sociedade, né? Acho que está muito alinhado, assim, com o que a gente tem feito ao longo da nossa história, né? Em janeiro próximo, nós vamos completar 120 anos, cara, e cada vez mais vivendo intensamente o nosso propósito e procurando deixar um legado para a sociedade, para as comunidades que a gente atua. Então, a gente não tem medido esforços, assim, para a gente contribuir, tá? A gente acha que isso é o papel das empresas também, tá? Então, eu agradeço aí o teu reconhecimento, tá? Então, Léo, eu vou na minha fala aqui tentar misturar um pouco as duas perguntas aí, que elas acabam que são complementares, tá? Então, o segundo trimestre, de forma geral, tá? Ele tende a ser pior do que o primeiro, porque o primeiro trimestre, no geral, ele foi mais impactado a partir da segunda quinzena de maio, tá? Então, esses efeitos, esses impactos que vieram desde então, ao longo de abril e maio, eles farão quase inevitavelmente que o segundo trimestre, no geral, ele seja mais fraco do que o primeiro, tá? Mas eu te diria que aqui no Brasil, assim, a gente enxerga que talvez o mais difícil, o momento mais crítico, ele já tenha passado, tá? Eu não estou querendo dizer com isso, tá, que a gente já voltou aos níveis pré-crise, que as coisas já estão normais. Não é isso, tá? Estou querendo dizer que a gente enfrentou um momento bastante difícil ali no final de março, tá? E desde o final de março, a gente percebe uma recuperação gradual, tá, Léo? Então, eu te digo isso, assim, no indicador talvez o mais importante que a gente tem, que é a entrada diária de pedidos, tá? Então, ali no final de março, a gente viu uma queda de 60% na entrada diária de pedidos, quando a gente compara com o mês normal, como foi janeiro e fevereiro, tá? Então, a partir especialmente da segunda quinzena de abril, a gente começou a observar um aumento mais consistente na entrada de pedidos, né? O que continua acontecendo agora também nos primeiros dias de maio, tá? Então, a gente imagina que a gente encerre esse mês de maio aqui no Brasil, tá? Com uma queda de pedidos na ordem de 25% menor do que um mês típico, tá? Então, esse é um indicador, eu acho, importante, que me faz reforçar essas palavras, que talvez o momento mais crítico do ponto de vista do negócio já tenha passado, tá? Não quero misturar aqui o negócio com os temas de saúde, tá? Estou falando do ponto de vista de negócio, tá? Poderia também, né, Léo, te dizer assim que um outro indicador que a gente acompanha bem de perto, que é o nível de inadimplência no Brasil, tá? Ele também atingiu um pico ali no início de abril, mas o que nós percebemos nos últimos 30 dias é uma redução da inadimplência. Então, também é mais um indicador que eu acho que corrobora aí para a minha colocação de que talvez o pior já tenha passado, tá? E comentou, né, Léo, sobre lockdown, sobre dificuldades que algumas regiões brasileiras estão enfrentando, tá? Isso é fato. Em compensação, a gente percebe uma melhoria de negócio em algumas outras regiões brasileiras. A região sul é uma que, nas últimas semanas, a gente percebeu um aumento do número de pedidos, a região centro-oeste, tá? Então, no geral, assim, como eu comentei, esse balanço aí entre as regiões brasileiras, ele tá impactando positivamente a entrada de pedidos, tá? Com relação aos Estados Unidos, tá, Léo, o país está sendo impactado assim de formas diferentes nos diversos segmentos de aço. Então, nos segmentos onde a gente está presente, tá, o impacto realmente foi muito forte no segmento de aços especiais, né? Hoje existem mais de 80 montadoras paralisadas nos Estados Unidos e isso afetou fortemente a nossa operação de aços especiais. Na nossa operação de aços longos para construção civil, o impacto realmente não foi grande, tá, Léo? Então, a utilização média das nossas usinas lá continua alta, acima de 75%, tá? E a gente não percebe aí nas últimas semanas, nos últimos dias, uma queda mais acentuada. Então, houve essa queda inicial ali por volta da segunda quinzena de março, uma queda pequena, e ela continua bastante resiliente, tá? Então, quando a gente olha agora para frente, a gente não imagina, a gente não vê ambiente para ter uma queda, tá? Então, a gente acha que vai ter estabilidade
dos volumes da nossa operação na América do Norte, tá? E com a manutenção dos spreads. A gente, como eu comentei, houve uma subida dos spreads entre janeiro e março, tá? De cerca de $20 por tonelada curta. E esse é o nível de spread que a gente prevê para o segundo trimestre, tá? Então, essa questão dos Estados Unidos, impactos diferentes para o segmento de negócio, tá? Então, quando a gente vê a margem EBITDA, para concluir a tua pergunta, tá? Essa margem EBITDA que a gente teve aí no primeiro trimestre, a gente imagina que são margens que a gente pode manter ao longo dos próximos trimestres também, tá? Então, dando geral, assim, no que tu perguntou, tá, Léo? São os comentários que eu queria fazer e eu acho que o Scardoelli quer acrescentar mais algum ponto ali. Fica à vontade, Scardoelli. Não, só acrescentar, Léo, alguns pontos também, que a economia americana por si só, né, ela tem um fator de resiliência muito forte, né? Em primeiro lugar, o nível de estímulo que o governo está tentando injetar na economia, ele realmente não é pequeno, então tem uma adição de liquidez bastante forte na economia, né? Isso ajuda, obviamente. Outro ponto também que o setor do aço lá, ele é considerado um setor essencial, então, de certa forma, ele teve muita flexibilidade aí para poder continuar trabalhando, na medida, obviamente, que as condições regionais, né, onde estavam nossas fábricas, permitiam, né, e a gente realmente teve pouco impacto, tá? Em termos de não poder operar. Também lembrando, né, que na América do Norte a flexibilidade para adequar o custo de mão de obra ele é muito grande, né? Ou seja, a pessoa trabalha, recebe, não trabalha, ou trabalha um número de horas menores, vai receber menos. Então, essa parte de custo que normalmente é considerada como fixo também ajuda, né, na América do Norte com essa forma mais flexível aí de abordar o ponto de mão de obra. E outra coisa que o Gustavo mencionou no discurso dele, né, isso já é algo mais de médio a longo prazo, né, é que eu acho que finalmente o tão mencionado, né, pela gente, né, retorno aí de projetos de infraestrutura, ao menos para um debate mais sério nos Estados Unidos, é algo que deve tomar força, tá? Então, por isso que esses fatores todos aí que talvez nos tragam aí para uma visão aí mais construtiva para essa operação, né? Tá ótimo. Muito obrigado, senhores. Obrigado, Léo. A próxima pergunta vem de Daniel Sasson, Itaú BBA. Olá, boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade, pelas perguntas. Parabéns também pelas doações, iniciativas, contribuições que vocês têm feito aí para ajudar as comunidades em que vocês estão envolvidos. Gostaria também de reforçar aqui as palavras do Léo e agradecer a proximidade que a equipe do Harvard e de RI mantiveram com o mercado, mesmo nesses momentos de maior incerteza. A minha primeira pergunta em relação a Brasil, né? Se vocês puderem ajudar a gente a entender um pouquinho esse preço médio no mercado doméstico subindo 1% em relação ao trimestre passado, né? Mesmo com aqueles aumentos de 8 a 10% em aços longos que vocês tinham anunciado que tinham implementado uma boa parte em janeiro, aumentos para distribuição de planos implementados no começo do ano. Então, será que teve algum impacto aqui ou de mineração ou realmente a gente eventualmente viu preços caindo, descontos sendo concedidos aí mais para o final do trimestre, em março, quando a pandemia ficou um pouco agravada? E no mesmo ponto, né, indo aqui para a parte de exportação da ON Brasil, se vocês puderem comparar um pouquinho a margem, a rentabilidade da exportação agora versus o que vocês tiveram no trimestre passado, né, comparando a esse nível de câmbio acima de 5,50, por outro lado, uma queda nos preços internacionais, só para entender se faz sentido, de repente, vocês aumentarem os volumes de exportações se o câmbio se mantiver nesses patamares. E a minha segunda pergunta em relação ao capital de giro, né, acho que tem uma questão sazonal mais fraca no primeiro semestre mesmo. A gente partiu de uma base bem baixa no quarto tri, com aquela queda dos estoques no ano passado, mas gostaria de saber se nesse ano, de repente, a gente pode esperar até um aumento no capital de giro no segundo tri ou no terceiro tri, com o religamento das mini-mills e, eventualmente, o religamento do Blast Furnace número 2 de Ouro Branco. Obrigado, pessoal.
Daniel, eu vou pedir para o Scardoelli aí daqui a pouco responder mais essa questão de numerologia aí, do centro do comentário, mas antes de eu passar a palavra para ele, eu queria só falar um pouco assim do conceito, das informações mais gerais, tá? Então a gente fez essa implementação de aumento de preço ali em janeiro, tá? Ela continua vigorando, tá? E o que aconteceu aí, especialmente ao longo do mês de abril, tá, Daniel, foi uma redução bastante significativa do preço de sucata, tá? Então ela foi agora para o final do mês de abril para um patamar historicamente abaixo, né? A gente está com estoques regulares hoje de sucata nas nossas usinas no Brasil, tá? Que foram estoques esses que foram parcialmente recuperados através de compras com esses preços mais baixos, tá? Então, nesse momento, o spread aqui no Brasil, tá, das aciarias elétricas, ele está com valores historicamente elevados, tá? Então, isso do lado da sucata e do lado das aciarias elétricas, tá? Por outro lado, já falando um pouco das exportações, tá? Que elas têm um relacionamento direto com a nossa usina de Ouro Branco, tá? Especificamente nesse trimestre, Daniel, a gente tem margens um pouco melhores em função do câmbio, tá? Mas ainda exportar em volumes maiores nesse momento, tá? Não é uma realidade, tá? Primeiro que o mercado internacional ainda continua com poucos negócios, tá? Em segundo lugar, porque existe nesse momento uma pressão de custo, especialmente provocada pelo carvão metalúrgico, tá? Então, esse é um insumo importante na cesta de produtos de Ouro Branco, é um insumo comprado em dólar, tá? Então aí a gente é sensível ao câmbio. Ele é um insumo que ele tem um maior tempo de transição, desde o embarque lá nos portos da Austrália, da Indonésia, até a utilização desse carvão para virar um produto final aqui em Ouro Branco. Então, o que a gente hoje tem de vantagem em termos de spread nas aciarias elétricas, a gente não tem o mesmo benefício hoje na usina integrada, especialmente de Ouro Branco, o que não nos permite pensar nesse momento em volumes maiores de exportação, tá? Eu queria só te passar esse conceito geral, tá, Daniel? Eu passo ali para o Scardoelli, para ele responder essa questão aí com mais numerologia sobre o preço e falar um pouco sobre o capital de giro também. Boa tarde, Daniel. Falando primeiro o aspecto de capital de giro, né? Ou seja, sua pergunta sobre o que a gente viu agora no primeiro trimestre, né, de uso de caixa, né, para capital de giro, como é que fica isso até o final do ano, né? O nosso capital de giro ele vai ser sempre proporcional ao que acontece com a própria atividade, né? Então, eu diria assim, em linhas gerais, se a gente olhar em dias de ciclo, né, que a gente passou de abaixo de perto de 60 e poucos dias no final do ano para 83 dias agora em março, a tendência é reverter isso aí, sim, tá, na direção do final do ano. Tá? A gente acha que a gente pode voltar para patamares aí perto, talvez até inclusive abaixo de 70 dias de ciclo, tá? Significa também que se a gente pegar o consumo de caixa que a gente teve nesse primeiro trimestre, a tendência, tá, de agora até o final do ano é a gente tentar mitigar esse aumento de capital de giro, tá, com uma disciplina maior ao longo do resto do ano, tá? Ou seja, a tendência para os próximos trimestres é reverter um pouco esse uso de caixa que foi esse primeiro trimestre em relação ao capital de giro, tá? Tentando chegar aos dias de ciclo aí próximos de 70 dias, talvez até um pouco menos aí, dependendo do esforço que a gente fizer, tá? Então, isso é capital de giro, tá? O aspecto de preço, tá? Ele sempre é complicado fazer a conta para vocês, a gente reconhece, porque a nossa receita líquida de vendas no Brasil, no mercado interno, ela é impactada pelo aspecto de venda de coprodutos e de minério de ferro, tá? Então, aqueles aumentos que foram aí, que se tornaram públicos, né, que foi a mercado, né? Você mesmo mencionou, né, algo aí entre 6% e 10%, dependendo do segmento, dependendo do tipo de produto, tá? Eles se efetivaram, tá? Ao longo do primeiro trimestre, tá? Claro que a gente sempre faz aquela observação. Poxa, mas entrou
todos esses aumentos entraram, não entraram todos, até porque nem tudo se consegue implementar no dia 1º de janeiro, tá? Então, é algo que ficou no meio do caminho aí, como sempre, tá? Então, não foi se pegar entre 6 e 10 na média de 8, não foi os 8% integrais, tá? Mas foi possivelmente algo aí no meio do caminho, tá? Por que o número que vocês conseguem calcular dá 1%? Porque tem um aspecto aí de minério de ferro. O número de venda de minério de ferro para terceiros, isso é um número público, tá? Se vocês forem lá no relatório trimestral, vocês veem lá que abaixo da Operação Brasil, ali a gente diz quanto que se vendeu para terceiros, tá? Quarto trimestre de 2019 se vendeu 440 mil toneladas de minério de ferro para terceiros. Primeiro trimestre de 2020, 93 mil toneladas. Então, praticamente 25% tá, do volume de vendas de minério de ferro tá, nesse primeiro trimestre contra o trimestre anterior. Ou seja, cai a receita líquida de vendas em relação ao minério, e isso aí impacta tá, o preço médio, né, na forma como se calcula. Então, por isso que vocês não viram tá, a materialização desse efeito. Tá? Então, é uma longa resposta, tá, mas sim aconteceram tá, esses efeitos de aumento, tá, e ele fica mitigado pelo esse aspecto aí de outras vendas. Tá? Super obrigado, Harley. Bem claro. Tá bom. A próxima pergunta vem de Thiago Ojea, Goldman Sachs. Oi, boa tarde a todos. Obrigado pelas perguntas. Queria também estender os parabéns aí para o Scardoelli pelos 32 anos, realmente uma marca notável. A minha primeira pergunta é, fazendo um follow-up na parte aí de Estados Unidos, a gente teve uma margem boa no primeiro TRI agora, né? Quase 11% de EBITDA margem. Qual que é o nível de utilização hoje nos Estados Unidos e quanto que vocês acham que pode aumentar esse nível de utilização e qual seria esse impacto, talvez, ainda da margem? Um exercício, eu sei que é meio teórico, mas se vocês conseguissem dar um norte para a gente, acho que ajudaria. E a segunda pergunta é sobre a volta do alto forno em Ouro Branco. Se eu não me engano, né, no último call, vocês haviam dito que talvez essa é uma decisão que você precisa se antecipar 1-2 meses, né? Então, se a gente imaginar que vocês voltem no meio do ano, é uma decisão que está sendo tomada agora. Então, já é certa a volta do alto forno e qual seria o impacto de custos, se é que é relevante o impacto de custo na volta do alto forno? Obrigado. Ô, Thiago, prazer em falar contigo, tá? O final com relação à utilização, tá? Números gerais, assim, tá? A gente fechou ali no final do primeiro trimestre, o nível de utilização geral na Gerdau foi cerca de 65%, tá? Fazendo todas as operações, tá? A média aí no Brasil foi de 60% e lá na América do Norte 75%, tá? Então ela já está próxima ali de um patamar ali de 80%, que é o que seria possível alcançar no curto prazo. Então a gente está praticamente hoje com turmas completas assim nas nossas usinas, tá? A gente daria para crescer um pouco mais, mas a gente enxerga que esse é o patamar de demanda que vai continuar ocorrendo ao longo do ano nos Estados Unidos, tá? Então a gente não enxerga um crescimento, uma evolução de utilização da nossa capacidade nos Estados Unidos agora nos próximos meses, tá? O Alto Forno 2 de Ouro Branco, ele está pronto para retomar a qualquer momento, tá? Ele não está sendo feito nenhum tipo de manutenção ou intervenção, tá? Então, a partir do momento que a gente decidir religar o alto forno, em cerca de 15 dias, ele já está operando normalmente, tá? Não vai ter nenhum impacto, assim, mais material com relação a custos, tá? Porque ele está somente hibernado, que não vale produzir nesse momento, nesse alto forno, para exportar, tá, Thiago? Tá ótimo, Werneck. Se você me permitir só, qual que é o trigger aí para você tomar essa decisão da volta do alto forno? Que tipo de indicador vocês estão olhando de perto? Imagino que é o order book, mas se você conseguir dar um pouquinho mais de cor para a gente, o que é o indicador ou os indicadores que vocês estão olhando para tomar essa decisão na volta do alto forno? Tá, Thiago, os triggers, assim, uma possibilidade de aumento de demanda no mercado interno, tá? A possibilidade também de abrir janelas de exportação com margens assim que valem a pena do ponto de vista do negócio, tá? Então, essa questão que eu comentei do custo do carvão é um trigger importante para esse tema da exportação, tá? À medida que esse carvão foi comprado
num patamar de preço um pouco mais elevado e no dólar nesse atual patamar de câmbio, tá? À medida que ele for transitando pelo estoque e for reduzindo o nosso custo do produto final, ele vai nos permitir ligar o outflow e exportar um pouco também, tá? Então, basicamente, são esses temas que eu já tinha abordado, tá, Thiago? Nada novo, tá? Tá, João. Obrigado pela pergunta. Obrigado, Thiago. A próxima pergunta vem de Thiago Lofiego, Bradesco BBI. Boa tarde, obrigado. Eu tenho duas perguntas. A primeira, voltando um pouco nos Estados Unidos, né, outras siderúrgicas têm falado, assim como vocês falaram agora no call também, que demanda de construção continua resiliente, e aí a gente tem ouvido comentários de que existe um gap, um lag de 6 meses, né, no ciclo de construção, ou seja, o setor começa a sofrer impactos com um atraso de 6 meses. Né? Vocês compartilham dessa mesma opinião, ou seja, vocês veem chance de a gente ter um segundo semestre mais desafiador para Estados Unidos? E a segunda pergunta, voltando na questão de demanda de Brasil, Werneck, só para entender aqui, né, você disse que você espera chegar no final de maio com uma queda de 25% em relação a meses... Ô, Thiago, eu não sei se tu concluiu aí, se foi a pergunta que eu não consegui ouvir toda, mas eu acho que tem condição de responder a segunda também aí pelo até onde eu ouvi, tá? Então, Thiago, assim, com os Estados Unidos, tá? O que a gente enxerga hoje é que o segundo semestre vai ser parecido para nós com o que foi o primeiro, tá? Então, a gente não tem nenhuma hoje projeção, nenhum indicador que nos mostra um segundo semestre muito mais desafiador, tá? É claro que existem preocupações como, por exemplo, a taxa de desemprego, tá? Mas, por outro lado, existem perspectivas positivas como um crescimento do investimento em infraestrutura, tá? Que provavelmente vai fazer parte aí dos incentivos à economia que virão pela frente, tá? Então, hoje, nas nossas projeções do segundo semestre nos Estados Unidos, é muito parecido com o que a gente teve no primeiro, tá? E com relação ao Brasil, tá, Léo, Thiago, só para deixar claro, tá? Então, vamos pegar assim 2 meses típicos. Vamos pegar mês de fevereiro, um mês ainda onde a gente não tinha sido impactado pela crise, tá? Quando tu compara a entrada de pedidos de março com fevereiro, tá? Ela caiu 60%. Tá? A nossa expectativa para maio, tá? Quando a gente compara maio com um mês típico que foi fevereiro, tá? A nossa expectativa é que a queda seja de 25%. Tá? Então, ou seja, isso nos mostra que está havendo uma evolução na entrada de pedidos, tá, Thiago? Bom, acho que talvez o Thiago tenha se desconectado aí. Mas a operadora... Alô? Com licença, Thiago, senhor Thiago. Tu conseguiu ouvir a resposta, Thiago? Oi, consegui. Vocês estão me ouvindo? Oi, Werneck, você está me ouvindo ou não? Tô ouvindo bem. Tá bom, eu não consegui ouvir sua resposta, mas a Isabela que trabalha comigo ouviu. Desculpa, minha linha caiu aqui, enfim. Trabalhar de casa nem sempre vai ser linear aqui para todo mundo, né? Desculpa pelo problema. Deixa eu só... Tá bom, Thiago, esse é um mundo novo que todos nós estamos enfrentando, cara, faz parte da evolução da sociedade, né? Se a Isabela ouviu, então, ela depois te passa, mas como sempre, cara, estamos à tua disposição aqui, cara, todos nós, especialmente o Rodrigo, tá? Para a gente reforçar a resposta aí que a gente passou, tá, Thiago? Perfeito. Werneck, se você puder só então fazer a minha segunda pergunta, que era só entender, né? Você falou dos 25% de queda em relação a um mês normal. Você espera chegar nesse nível de 25% de queda no final de maio, pelo que eu entendi.
Hoje você está aonde, né? Você falou que você está numa ascendência, mas se você puder falar para a gente aonde que você está, onde que esse número está, e aí tentar entender duas coisas, né? Se já tem visibilidade para junho também, ou ainda é muito cedo, e exportações, né? O que a gente pode esperar para o nível de exportações do Brasil nos próximos trimestres? Elas caíram bastante ainda nesse trimestre, queria entender só o que a gente pode modelar aí para frente. Obrigado. Tá bom, Thiago, eu acho que esse é um ponto, sim, importante, que realmente vale a pena reforçar, tá? Então, a gente em janeiro e fevereiro, a gente vinha em 2 meses, assim, normais do ponto de vista de entrada de pedidos. Até lá a gente não via nenhum sinal, assim, que a Covid estava impactando, assim, os nossos negócios, tá? Então, vamos a partir, assim, de fevereiro como um mês normal, tá? Em março, tá, o impacto ele veio de uma forma mais intensa, tá? Então, a entrada de pedidos em maio ela foi 60% menor do que a entrada de pedidos em fevereiro, tá? Então, ali foram os momentos mais difíceis para nós no final de março, tá? A entrada de pedidos veio crescendo, especialmente a partir da segunda quinzena de abril, tá? E a gente estima, então, que no mês de maio, no fechamento de maio, tá, a queda da entrada de pedidos, comparando maio com fevereiro, seja de 25%, tá? E a gente acha que em junho vai evoluir mais um pouco, tá? A nossa expectativa hoje é que fique entre 15% e 20%, tá? Então, se a gente acha que em junho vai haver ainda uma nova recuperação, tá? O que a gente não consegue, nesse momento, dizer para vocês assim, como é que vai ser o segundo semestre. Existe realmente uma possibilidade da gente ter meses no segundo semestre em que voltem à normalidade como foi em janeiro e fevereiro, tá? Aí, no mais longo prazo é difícil, mas em maio eu já está observando isso agora nos primeiros dias do mês, em junho eu acho que já tem uma sinalização daqueles pedidos que já estão sendo colocados para entrega mais à frente, tá? E com relação à exportação, tá, a gente não prevê nenhum grande aumento de exportações aqui da operação do Brasil no segundo semestre. Tá? Perfeito. Obrigado, Werneck. Obrigado, Thiago. A próxima pergunta vem de Caio Ribeiro, Credit Suisse. Bom dia a todos. Minha primeira pergunta seria em relação à estratégia que vocês esperariam adotar, né, quando vocês enxergarem uma recuperação mais acentuada, né, de demanda. Especificamente, enfim, se vocês buscariam, né, uma estratégia mais voltada para aumentar preços, ou se vocês focariam mais em capturar market share, né, possivelmente adotando uma estratégia né, com preços mais descontados em relação a competidores, né, ou algo do tipo. E aí, em segundo lugar, né, se vocês puderem falar um pouco sobre, né, o nível de estoques de aço que vocês estão observando hoje na cadeia como um todo, especialmente se vocês tiverem uma visibilidade, né, dos principais clientes de vocês, enfim, como que está esse estoque, enfim, se com essa recuperação aí gradual que vocês já estão vendo, isso já está incentivando, né, uma restocagem, ou poderia haver uma restocagem ainda maior por esses estoques estarem baixos? Obrigado. Tá, Caio, com relação à primeira pergunta, né, a palavra que eu sempre uso aí para essa pergunta chama-se rentabilidade, tá? Então, nós vamos cada vez mais buscar ser uma empresa mais rentável, tá? Então, dentre as escolhas que a gente pode fazer, a escolha da rentabilidade, ela vai falar mais alto, tá? E com relação ao segundo ponto aí dos estoques, tá? Houve uma redução de estoque em toda a cadeia de aço ao longo do mês de abril. Nesse momento, ela está ligeiramente mais alta do que um estoque normal, tá? Então, a gente não acredita em nenhuma ação de formação de estoque na cadeia, tá? E comparando os dois negócios, tá? O estoque de planos, ele está, no geral, na cadeia, um pouco acima do estoque de longos, tá? Tá bom, obrigado. Obrigado, Caio. A próxima pergunta vem de Márcio Farid, JP Morgan.
Boa tarde a todos. Oi, Gustavo. Oi, Haley. Obrigado pela oportunidade. Eu tenho um follow-up só com relação ao CAPEX. Vocês anunciaram aí o corte de 1 bi para esse ano, né? Eu queria entender um pouquinho mais no detalhe quanto disso foi FX, quanto disso foi de iniciativas adiadas. A gente percebeu também que o número para 2021 foi inalterado, né? Isso quer dizer também que as iniciativas para o ano que vem estão mantidas? Tem algum componente de FX, de câmbio ali já sendo refletidos nos números para 2021? E se dá a gente esperar mais cortes, caso seja necessário, para esse ano também? Obrigado. Ô, Márcio, a gente tem hoje assim, um plano de CAPEX em termos dos investimentos dos próximos anos bastante robusto do ponto de vista de retorno que esses investimentos podem trazer para a companhia, tá? Então, a gente não cancelou, desistiu de nenhum desses investimentos, tá? O que nós estamos fazendo no momento, nesse anúncio de 1 bilhão de redução, é postergar a entrada de alguns investimentos, né? Então, acho que dois exemplos importantes, né, que conseguem qualificar um pouco melhor a minha resposta, são os investimentos em aços especiais, né, que são dos maiores investimentos que a gente tem hoje em andamento, tanto o investimento aqui na usina de Pindamonhangaba, quanto na usina de Monroe, nos Estados Unidos, tá? Então, esses investimentos a gente paralisou eles momentaneamente, tá? E nós vamos retomar mais à frente, quando a gente tiver uma visibilidade melhor de como é que vai ser a recuperação da cadeia automobilística, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, tá? A gente enxerga que vai ser uma recuperação mais lenta do que outros mercados, tá? Então, nós vamos deixar para retomar esses investimentos a hora que a gente tiver a convicção de que eles vão entrar no momento adequado, tá? Com relação aos investimentos de 2021, tá? Inevitavelmente, a gente vai promover uma revisão mais à frente, tá? O que nós não fizemos ainda é um exercício mais detalhado de como é que nós vamos redistribuir esses investimentos ao longo de uma linha de tempo, tá? Então, foi o motivo pelo qual a gente, nesse momento, manteve 2021, tá? E ao longo dos próximos meses, na hora que a gente tiver esse exercício concluído, nós vamos falar também sobre nosso plano de investimentos de 2021 e depois, tá? Tá ótimo. Obrigado e parabéns pelas iniciativas. Obrigado, Márcio. A próxima pergunta em inglês vem de Carlos de Alba, Morgan Stanley. Thank you very much. Hello, Gustavo and Scardoelli, and congratulations, Scardoelli, for the 32-year anniversary. Impressive. So the question is maybe for Scardoelli first, why did the company raise debt in the quarter around 1.2 billion reais, if I'm not mistaken, and just to end up with a still very solid, close to 4 billion in cash and equivalent, and another billion or so or more in investment. The second question has to do maybe more with operations, Gustavo. What is the cost of keeping the blast furnace too hot so that you can bring it on relatively quickly? And would it make potentially some sense to shut that down in a more permanent basis and just flex the electric arc furnaces that you have in Brazil, or you are considering bringing back on the blast furnace number 2 whenever it is the right time, and shut down the electric arc furnaces at that time? And then, if I may squeeze a third one, just to be maybe a little bit more, just to reiterate a prior question, is the company seeing discounts in prices either on the flat side or the long steel side in Brazil at the moment? Ok, obrigado, Carlos. O Carlos de Alba fez 3 perguntas. A primeira, especificamente sobre dívida. Por que a empresa decidiu aumentar sua liquidez via utilização parcial da linha de crédito rotativa, né, que nós temos disponibilidade.
Tá, eu respondo essa pergunta em seguida. A segunda pergunta foi em relação ao custo de manutenção do alto forno 2, que hoje está parado, né? Qual é o custo de manutenção desse alto forno, e se existe a ideia de trazer ele de volta, ou se a ideia é manter ele parado por mais algum tempo e não trazer as baterias elétricas de volta, né? E a terceira pergunta é se a Gerdau está vendo descontos nos preços no nosso mercado aqui no Brasil. Então, primeira parte da pergunta em relação à linha de crédito foi simplesmente um aspecto de prudência que a gente decidiu tomar uma parte, e foi a parte menos da metade da nossa disponibilidade de linha de crédito. A gente realmente sacou uma parte no final de março, simplesmente porque realmente a visibilidade naquele momento não era muito grande. A gente tem plena confiança que essa linha de crédito está totalmente disponível para a empresa e vai estar disponível. Então, à medida que a gente for confirmando resultados ao longo do ano e a gente tiver uma geração de caixa com mais visibilidade, a gente pode sim, a gente tem total flexibilidade para pré-pagar essa linha aí quando for necessário e quando achar conveniente. Tá? Então, foi simplesmente um aspecto aí de prudência e liquidez. Lembrando que, mesmo tendo tomado algo no entorno aí de 300 milhões de dólares, nós mantivemos algo disponível ainda para saque em torno de 400 a 500 milhões de dólares. Tá? Então, a gente realmente tem uma disponibilidade de liquidez aí muito forte. Tá? Eu vou continuar aqui então, Pescador, vou responder as outras duas perguntas, tá? Em Carlos, com relação ao alto forno 2, tá? As informações que a gente tem hoje na mesa, tá? Elas preveem a volta do alto forno 2 em junho, tá? Mas como tudo ainda continua muito volátil, tá? A gente ainda considera a possibilidade de o alto forno 2 não voltar, tá? Então tudo vai depender desses triggers aí que eu comentei anteriormente na outra pergunta que foi feita, tá? As acearias elétricas já estão operando, estão todas de volta, tá? Estão todas já produzindo, tá? E o custo de manter o alto forno 2 parado é da ordem de 4 milhões de dólares por mês, tá? E com relação à tua terceira pergunta, tá? Hoje, em planos, a gente não tem, os preços eles estão estáveis, tá? O que a gente percebe no mercado hoje é algum tipo de incentivo para pagamento à vista, tá? Como tem essa necessidade de fluxo de caixa e o dinheiro a circular, tá? Então, algum tipo de incentivo a gente observa para pagamento integral à vista, tá? Mas descontos negociados a gente não observa hoje no dia a dia dos nossos negócios, tá, Carlos? Thank you. And just to clarify, the cost of keeping the blast furnace too hot is $4 million per month or for the period? Or could you clarify that, please? Sim, ele é por volta de 4 milhões de dólares mês, tá? All right, excellent. And then, just last one more. But it seems that the commentary that I'm hearing for Brazil is relatively constructive, assuming that we come out of the COVID crisis and the health crisis and the lockdowns, and then it seems that you expect that we're going to see a recovery in the coming months. So, do you see any signs of a deeper, more permanent recession in the different end markets that you serve, given the income loss that the population has experienced and probably will experience for a few more months? A pergunta de follow-up do Carlos é que, no entendimento, né, dele, o discurso em relação ao Brasil tem um aspecto mais construtivo. Se a gente vê algum diferencial, dependendo de algum setor, a gente pode ter isso mais claro, né? Acho que do meu ponto de vista, né, Gustavo, obviamente o Gustavo complementa, né? Eu acho que o que a gente está mencionando é que, sim, existem setores, obviamente, que sentiram mais ou sentiram menos, né? A indústria sentiu mais, conforme o Gustavo já mencionou. Construção civil é onde a gente vê uma perspectiva de retomada
das obras que já estavam em andamento. Resta, obviamente, a dúvida sobre novos lançamentos, né? Essa dúvida realmente a gente deixou no ar. A gente não sabe como é que isso pode retornar ao longo do segundo semestre, mas as obras que já estavam em andamento, a gente vê como uma boa possibilidade que elas voltem a um ritmo mais normalizado aí ao longo dos próximos meses. A indústria é o setor que sentiu mais, tá? E a construção civil, de certa forma, é a que está demonstrando um pouco mais de resiliência. Os impactos, realmente, como o Scardoelli comentou, são distintos aí nesses dois segmentos, tá? Então, a queda na indústria brasileira, ela foi muito forte, né? Então, olha a produção industrial brasileira, ela caiu 9% em março de 20 sobre fevereiro, tá? Ou seja, o setor industrial ele voltou 17 anos no tempo. Então, esse patamar de produção industrial de março, ele foi o mesmo de agosto de 2003, né? E as projeções para abril, elas são ainda mais dramáticas, né? Com uma expectativa de queda de cerca de 20% de abril sobre março. Então, é um setor que, inevitavelmente, ele vai ter uma recuperação mais lenta, tá? Mas no setor de construção civil, a gente continua otimista, tá? O que a gente viu é que houve a paralisação de alguns canteiros de obra, especialmente aqui no Sudeste, tá? Mas esses canteiros já estão retomando as suas atividades, né? Então, a gente não percebeu construções que estavam em andamento que foram paralisadas, tá, Carlos? Eu acho que a dúvida que ainda persiste é com relação aos novos lançamentos previstos para o segundo semestre desse ano, tá? A gente acredita que, por uma série de fatores e pela conjuntura de juros baixos, incentivos, que esses lançamentos vão acontecer, tá? Então, é muito provável que, comparando a construção civil com a indústria, tá? Que haja uma recuperação em velocidades distintas, tá? Com licença, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Gustavo para as considerações finais. Bom, pessoal, gostaria de mais uma vez agradecer a participação de todos vocês, né? Como sempre, foi um prazer essa conversa e esclarecer as dúvidas sobre nossos negócios. Quero também já deixar o convite para vocês participarem da nossa próxima divulgação de resultados, referente ao segundo trimestre de 2020, que será no dia 5 de agosto, né? Até lá, torço para que sigamos nessa rede de colaboração, para que consigamos superar esse momento desafiador da melhor maneira possível. Desejo que todos vocês continuem com saúde, né, e preservando a vida e o bem-estar de todos, que nesse momento não existe nada mais importante para nós, tá? Então, um forte abraço a todos e falamos em breve. A teleconferência da Gerdau está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham uma boa tarde.